Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. O Senhor possa nos abençoar nessa noite. Ô Tânia, meu filho, traz o fone de ouvido aí para mim. Paz do Senhor, Maurício. Seja bem-vindo, irmã Sandra. Seja bem-vinda, irmã Sandra. Vamos ver quem mais vai entrar. Paz do Senhor. Obrigado, meu filho, tá? Desculpa. Irmã Simone, seja bem-vindo. Maria José, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vou colocar aqui o fone de ouvido. Amém. Marcinho, seja bem-vindo, Marcinho. Estou me ajeitando aqui ainda. Glória a Deus. Amanda, seja bem-vindo, Amanda. Um abraço aí no irmão Salomé, da irmã Rosa. Obrigado, irmã Sandra. Glória a Deus. Marcinho, seja bem-vindo. Irmã Maria José, irmã Simone. Glória a Deus. Irmã Sandra, paz do Senhor. Pessoal de Martins Soares. Irmã Maria Rosa, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Débora, paz do Senhor, Débora. Cadê o varão, Robson? Tudo bem com vocês? A foto dele ficou bonita, hein, com o Léo. Depois você comenta aí com ele aí. Eu gostei. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Simone, a paz do Senhor. Amanda, a paz do Senhor. Débora, paz. Vamos ver quem chega mais aí. Tá aqui, estamos bem, obrigado. Júlio, seja bem-vindo. Júlio Carina, Brizola, seja bem-vindo. Irmã Vilma, seja bem-vindo. Paulinha, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Brizola, seja bem-vindo. Um abraço aí da irmã Jussara. Glória a Deus. Irmã Vilma, seja bem-vindo. Vamos fazer já a leitura do texto da palavra. Minha esposa Tânia, Deus abençoe, missionária Tânia. Paulinha, dá um abraço aí no Mateus. David, seja bem-vindo, David. Irmã Maria José, paz do Senhor.
Glória a Deus. Amanda, seja bem-vinda, Amanda Marcos. Isabel Cristina, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estar lendo a palavra de Deus, e aí aqueles que chegarem, como sempre, a gente, se puder cumprimentar, a gente menciona. Se não puder, que os irmãos compreendam. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de 1 Samuel. Já estou aqui com a minha aberta, 1 Samuel. Vamos ler capítulo de número 15. Boa noite, Isabel. A paz do Senhor. Amém. Lúcia Silva, paz do Senhor. Patrícia, paz do Senhor. Irmã Gilda, a paz do Senhor. Irmã Gilda lá de Martins Soares, Deus abençoe. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 15. Silene, seja bem-vindo, Silene. Silene Rodrigues. Um abraço, a paz do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15. Então vamos estar lendo o versículo número 10 até o 28. Elisângela Garcia, paz do Senhor. Deus tem uma palavra de bênção para nossas vidas hoje. Derek, meu filho, seja bem-vindo. Um beijo, meu filho. Dá um beijo aí na Renata, um abraço aí no Ezio Davi. Da Silva, meu amigo, companheiro, um abraço, da Silva. Seja bem-vindo, meu companheiro de muitos anos, muitas décadas. Elisângela, paz do Senhor. Silene, boa noite, a paz. Da Silva, dá um abraço na Socorrinha. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. 1 Samuel, capítulo 15. Orlando, estava faltando você, Orlando. Um abraço, meu amigo. Glória a Deus, companheiro também de mais de 4 décadas, Antônio Carlos Brizola, também umas 4 décadas ali na Segunda Elo, ali no Ciana, Força Aeronaval. Deus abençoe, Brizola, dá um abraço aí na Jussara. Aí o Brizola mandando um abraço pro Derek. Aí, Derek. Val Vieira, seja bem-vindo, Val Vieira. Um abraço para você, a paz do Senhor. Derek, o Brizola está mandando um abraço, está lembrando de você, Derek. Derek estudou lá na época na escola, né, Brizola? Não foi isso? Você trabalhava lá como supervisor. Glória a Deus. Marcos Salles, seja bem-vindo, Marcos Salles. Um abraço, meu amigo. Marcilene Aredes. Um abraço, Marcilene. Deus abençoe sua vida. A irmã Sebastiana, a Lívia, Ronaldo, a Claudinha, Deus abençoe. Um abraço, Orlando. Bom, vamos lá, vamos ler. Chega, depois aqueles que chegarem, a gente, se puder mencionar, a gente menciona. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, diz assim, ó, preste atenção. Tem uma palavra da parte de Deus hoje para nossas vidas. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei da Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos ou sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Glória a Deus. Bom, está aí então a leitura da palavra. Irmão, meu cunhado, seja bem-vindo. Meu cunhado lá de Fortaleza. Um abraço, irmão. Deus abençoe, Deus vai dar vitória. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo. Pastor Vanderlei está lá nos Estados Unidos, estudando, se aperfeiçoando. Deus possa abençoar, pastor Vanderlei. Bom, vamos aqui então ao texto da palavra de Deus. Marcelo Arantes, seja bem-vindo, Marcelo. Deus abençoe a sua vida. Marcelo Arantes, glória a Deus. Bom, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, esse texto sobre essa desobediência aqui do rei Saul, e nós vamos falar nessa noite sobre as consequências da desobediência. Então, o tema dessa mensagem é as consequências da desobediência. Tá certo? Olha, em Isaías 55:6 diz que buscai o Senhor, mas nós temos que buscar em obediência. Isaías 59:1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, quando nós desobedecemos, tem consequência. Em qualquer área das nossas vidas, irmãos, quando desobedecemos, nós pagamos um preço. Tem consequências.
E esse preço, essas consequências, elas variam de acordo com cada caso específico, né? Cada fato, cada acontecimento. Se a gente for olhar, existe desobediência em vários níveis, em níveis diversos. Por exemplo, se a pessoa comer muito doce, ela está propensa a adquirir diabetes. Não é isso? Se a pessoa come muita gordura, muita picanha, muita cozido, aquelas gordura pesada, provavelmente as taxas de colesterol dele vão aumentar. Há um risco de infarto, né, de parada cardíaca. Então, existe consequências em vários níveis. Toda desobediência, ela leva a um nível de consequência, de preço. Isso é fato. Não tem como a gente fugir a essa realidade. Não tem. Mas o texto que nós lemos, a gente observa que foi isso que aconteceu com Saul. Saul pagou um preço, teve consequência. E qual foi o preço de Saul? Maurício, um abraço, Maurício. Ele diz aqui: a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. É verdade. O temor ao Senhor, né, a obediência é o princípio da sabedoria. É por aí. Então, e a gente viu aqui na leitura, e vamos trabalhar isso, que Saul, ele não obedeceu a Deus. Ele obedeceu assim meio que disfarçado, em parte. Leandro Cruz, seja bem-vindo. Um abraço para você. Então, existe preço, existe consequências, e todos nós estamos sujeitos. Então, Saul, ele pagou um preço, e qual foi o preço, a consequência? Ele perdeu o reinado dele. Ele perdeu o reinado e, de acordo com esse texto que nós lemos, nós percebemos 3 consequências quando desobedecemos a Deus. Nesse texto que nós vemos aqui, 3 consequências são visíveis. Irmã Leda, seja bem-vinda, irmã Leda. Dá um abraço aí no presbítero Volme. Deus abençoe vocês, pessoal de Muriaé, igreja de Safira, igreja querida, igreja amada. Tive o privilégio de pastoreá-la por 3 anos. Glória a Deus. Vivemos bons momentos ali, para a glória de Deus. Mas então, como eu falei, esse texto aqui sobre Saul, essa desobediência, a gente observa que existe 3 consequências nele, quando nós desobedecemos a Deus. A primeira consequência que nós observamos é que quando nós desobedecemos a Deus, nós decepcionamos o próprio Deus. Isso também é fato, tá certo? Quando nós desobedecemos a Deus, nós decepcionamos o próprio Deus. Então, no versículo de número 11, o texto já diz assim, sobre a parte A desse versículo, diz assim: me arrependo de haver colocado Saul como rei. Irmão Paulo, seja bem-vindo, presbítero Paulo, Deus abençoe. Dá um abraço aí da irmã Conceição, Deus abençoe a vida de vocês. Então, a palavra do Senhor que veio a Samuel dizendo, né, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, o próprio Deus. Quer dizer, com a desobediência de Saul, houve uma decepção de Deus para com ele. E Deus chega a ponto de dizer que se arrependeu de colocar Saul como rei. Às vezes isso ocorre conosco, irmãos. Quantas vezes nós nos decepcionamos com alguém, não é? Às vezes, por exemplo, se for pensar a nível de igreja ou de empresa, enfim, a gente sempre nós estamos sujeitos a nos decepcionar. Às vezes decepciona com o diretor do departamento, com um presbítero,
com um diácono. Às vezes os nossos superiores se decepcionam com um pastor, com a missionária, tá certo? Então, quando há essa colocação de cima para baixo, como no caso aqui de Deus, foi Deus que colocou Saul como rei. E ele disse que arrependo-me de haver posto Saul como rei. Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente, por conseguinte, a gente decepciona o próprio Deus. Então, e ele diz o porquê. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus coloca Saul como rei e Deus diz que se decepcionou, se arrependeu de haver posto Saul como rei e disse o porquê. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Tá certo? Então, Davi não seguiu aquilo que Deus havia falado e não executou aquilo que Deus havia falado para ele. No caso de Saul, Deus havia determinado, irmãos, que ele destruísse totalmente os amalequitas. Desde o seu rei, que era o rei Agag, até as crianças de peito. Deus havia mandado Saul destruí-los totalmente, inclusive bois, ovelhas, camelos, jumentas, destruísse tudo. Essa foi a ordem de Deus para Saul. É como se Deus dissesse assim: olha, eu não quero nada desse povo. No versículo número 3 diz isso. Em outras palavras, traduzindo, né, quando Deus diz para destruir tudo, o versículo de número 3, tá certo? Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois e ovelhas. Ou seja, Deus disse: eu não quero nada deles, destrói tudo. Porque Deus ordenou isso a Saul? Aí a gente precisa entender por que Deus ordenou essa situação para Saul, tá certo? Então a gente precisa entender isso. Lá atrás, quando a gente vê no capítulo 15, versículo 2, Deus dizendo: eu me recordo. Irmã Fátima, seja bem-vindo. Olha o que Deus diz. A paz do Senhor, irmã Fátima. Olha o que Deus diz. Deus disse assim: eu me recordei, ou me recordo, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Deus falando. Eu me recordo. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, ou seja, o rei dos amalequitas. Quando ele se opôs no caminho, quando subia do Egito. Os amalequitas, irmãos, foram os primeiros a se oporem a Deus e à nação de Israel no deserto. E os amalequitas representavam todo o poder e oposição maligna a Deus e ao seu povo, e até a própria verdade de Deus. Eram cruéis os amalequitas, eram terríveis, e as crianças iam crescer nesse ambiente hostil. As crianças cresciam vendo a cultura de seus pais, dos mais velhos. Então, certamente, mais tarde, quando essas crianças se tornassem jovens, adultos, seriam também terríveis e cruéis. Por isso que Deus diz: até os meninos de peito, eu não quero saber, destrói tudo. Até os meninos de peito. Então, a gente vê a Bíblia dizendo em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, nós como servos de Deus, nós ensinamos a palavra aos nossos filhos, nós levamos as crianças aos cultos,
apresentamos a criança recém-nascida a Deus, tá certo? Na igreja, na presença da igreja. E isso é bom, isso agrada a Deus. Mas se eu ensino, ou se alguém ensina ao seu filho coisas ruins, coisas cruéis, é claro, irmãos, é claro que ele no futuro, muito provavelmente, ele vai ter grande chance de se tornar também uma pessoa ruim, uma pessoa cruel. O homem ele é produto do meio. Se na família ele tem muita confusão, muita briga, muita discussão, essa criança vai crescer num ambiente conturbado. Isso vai afetar o emocional dessa criança. Pode se tornar um jovem rebelde, um jovem deprimido, um jovem totalmente fechado, pode buscar fuga nas drogas. Então isso é atingido, é afetado. E esse era o caso dos amalequitas, tá certo? E dos seus, eu posso dizer assim, os seus filhinhos amalequitinhas, as crianças, tá certo? Por quê? Por isso Deus mandou destruir a todos. E Saul decepcionou a Deus. Saul decepcionou a Deus. E aí quando eu trago essa questão de decepcionar, quando a gente pensa em nossas vidas, né? Nós como humanos, a irmã Sandra acabou de colocar aí sobre somos humanos, seres humanos, quantas das vezes também nós decepcionamos a Deus, não é isso? E em várias áreas das nossas vidas, tá certo? Muitas das vezes nós não cuidamos, nós negligenciamos ou até mesmo descuidamos e desobedecemos a Deus. Mas o caso de Saul, ele não soube conviver. Rose, seja bem-vindo. Rose, o Júlio, dá um abraço aí do Júlio. Saul, então, ele não soube conviver, irmãos. Saul, ele não soube conviver justamente com um Deus poderoso e perdeu porque não temeu ao Senhor. E Saul diz que temeu ao povo. Saul colocou a culpa no povo. Saul não assumiu o seu erro. Então ele diz que não temeu a Deus, mas temeu ao povo. A primeira consequência, quando nós desobedecemos a Deus, é a de decepcionarmos o próprio Deus. Por quê? Porque Deus espera coisas agradáveis de nós. Deus, ele nos chamou primeiro e ele quer contar conosco. Abenil, seja bem-vindo. Comandante Bonerja, um abraço. Seja bem-vindo. Então, Deus, ele quer contar conosco e ele quer que nós sejamos obedientes. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós decepcionamos a Deus nas mínimas coisas. Eli, seja bem-vindo, meu irmão. Um abraço. Então, aquele que nos chamou primeiro, e ele conta conosco para uma grande obra. Então, quando nós decepcionamos a Deus, a primeira consequência, quando nós desobedecemos a Deus, é que nós decepcionamos ao próprio Deus, porque ele conta conosco, ele contava com Saul e Saul deixou a desejar. Então não é bom que a gente descuide nessa questão da obediência, para a gente não decepcionar a Deus. Bom, agora vem também uma segunda consequência. Amém, Eli, está desculpado. Uma segunda consequência que quando a gente desobedece a Deus. Elizabeth Oliveira, um abraço, pretinha, Deus abençoe. Dá um abraço aí da tua mãe, na irmã Floripa. Glória a Deus pela vida de vocês, um abraço. Então, recapitulando, quando a gente desobedece a Deus, a primeira consequência é que nós decepcionamos o próprio Deus. Mas aí vem uma outra consequência, a segunda.
Quando nós desobedecemos a Deus, nós magoamos aqueles que esperam de nós. Olha que coisa. Nós magoamos aqueles que esperam de nós, aqueles nossos amigos, nossos irmãos, que estão felizes com a nossa vida na presença de Deus. Quantas das vezes a gente se orgulha, fica feliz quando alguém se rende a Cristo, um amigo, um familiar. Olha que alegria quando o familiar aceita Cristo. Não é uma bênção na família. Agora, ou um amigo, um vizinho, um parente, tá certo? Agora, quando essa pessoa decepciona a Deus, desobedece a Deus, consequentemente, ela magoa aqueles que estavam alegres com ela, leva uma preocupação, leva uma tristeza. Então, a Bíblia diz que Samuel, irmã Conceição, seja bem-vinda, irmã Conceição. A Bíblia diz que Samuel, olha que coisa, a Bíblia diz que Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Olha, o que significa contristar? Significa magoar. Então, Samuel ficou magoado pela desobediência de Saul. Silvio Gomide, seja bem-vindo, Silvio. Um abraço, meu irmão. Você é bem-vindo em nossa live, tá? Então, o que acontece? Samuel, ele se contristou a noite toda. E contristar significa magoar, entristecer, compungir. Em outras palavras, sabe o que aconteceu com Samuel? Por causa da desobediência de Saul, Samuel ficou com a sua alma afligida, magoada, e por isso passou a noite toda clamando ao Senhor. Está vendo que coisa? Tudo por causa da desobediência de Saul. Então, se algum amigo nosso, companheiro de batalha, né, contra o mal, de repente ele desobedece a Deus, ele vai decepcionar a Deus e também ele vai nos entristecer. Mateus, seja bem-vindo, Mateus. Um abraço para você, meu irmão. Você é bem-vindo na nossa transmissão. Amém? Então, o que acontece? Samuel talvez tivesse, irmãos, outras coisas para resolver naquela noite. Outros motivos para orar a Deus. Não é assim conosco? Talvez a gente tenha preocupações com uma coisa, com a outra, durante aquela noite. E, presbítero Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. Um abraço, demorou, hein? Mas chegou, o importante é ter chegado, amém? Então, isso a gente tem que perceber, porque às vezes, quando uma pessoa desobedece a Deus, que ela magoa, ela entristece a Deus, né? Ela fica numa condição em que a gente que está próximo dela, nós que estávamos alegres com ela, acabamos ficando tristes, acabamos ficando magoados, porque a gente não esperava aquilo daquela pessoa. A gente esperava que aquela pessoa ficasse firme, combatendo o mal e batalhando conosco. Amém, presbítero Márcio? Um abraço. E isso, Samuel então teve que orar a noite toda em cima dessa questão e afligiu a Samuel de tal maneira que o levou a clamar a Deus a noite inteira. É isso que eu digo. É isso que causamos aos outros quando eles acreditam em nós. Eles estão alegres conosco, estão felizes por não estarmos na presença de Deus. Nós saímos de uma condição errada e agora eles se alegraram, né? Porque nós temos uma postura correta diante de Deus, mas eis que de repente eles tomam conhecimento que estamos sendo desobedientes ao Senhor. Não é isso? E quando nós decepcionamos a Deus, por tabela, nós também magoamos e entristecemos aqueles que estão próximos de nós, aqueles que esperam de nós. Isso é natural, irmão. Entendeu? Então, quantos de nós já não clamamos pela misericórdia do Senhor em favor de alguém, para que o Senhor reverta o quadro?
Foi isso que Samuel fez. Samuel passou a noite toda clamando por Saul, pedindo a Deus por Saul para reverter aquele quadro. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos magoando também aqueles irmãos nossos, irmãos próximos. Os irmãos ficam tristes. Vem uns falar com o pastor, o senhor está sabendo de fulano? Olha, pastor, fulano está assim, assim. Pastor, vai atrás, corre atrás. Ou fala com o presbítero, com alguém. Por quê? Porque a comunidade fica triste quando a pessoa desobedece a Deus. Estava todo mundo feliz com ela. De repente, nós tomamos conhecimento, então isso tinha como uma consequência de entristecer a comunidade, aqueles que estavam todos felizes com isso. Então, essa é a segunda consequência daqueles que desobedecem a Deus. E nós observamos o valor que tinha o profeta. O texto mostra isso. O profeta ele tinha acesso direto ao rei. O profeta ele tinha trânsito livre. O rei reverenciava o profeta. Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Wesley Castilho, um abraço, meu irmão. Você é bem-vindo à nossa live. Deus abençoe a sua vida. Então o profeta, ele tinha acesso livre ao rei, trânsito livre, acesso direto. O rei reverenciava o profeta. O profeta era tão importante naquela época que, em alguns casos, o rei não saía, ou, aliás, só saía à guerra após consultar o profeta. Posso ir? Deus vai dar vitória? É de Deus a minha ida? Então, o profeta ele era consultado. Por isso que o profeta era uma pessoa honrada. E o rei Saul sai ao seu encontro. Isso aqui que eu acho interessante. Saul sai ao seu encontro e ele diz: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que Saul disse para Samuel, tá certo? Quantas das vezes nós agimos, às vezes até de forma hipócrita, às vezes nós falamos por falar, né? Reverenciamos as autoridades, mas não cumprimos a palavra do Senhor. Quantas das vezes você reverencia o teu chefe, o teu superior hierarquicamente, em todas as esferas da hierarquia, mas é de forma hipócrita. Quantas das vezes você se apresenta, coloca situações, mas você não é obediente, você não reconhece a sua autoridade, você por trás fica puxando para trás, às escondidas. Não é isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Tá certo? Mas o profeta diz: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço. Deus havia revelado para o profeta, irmãos. Em outras palavras, Deus revelara aos profetas, os seus servos, aquele mugido e o balido dos animais, tá certo? Então, o Deus que nós servimos é um Deus tremendo. Muitas das vezes nós dizemos assim como Saul, nós fazemos assim: executei a palavra do Senhor, mas Deus revela os balidos e os mugidos. Deus revela aquilo que está oculto. Ora, Deus fez o galo cantar quando Pedro negou. Deus fez a jumenta falar quando Balaão estava com os olhos no dinheiro do rei Balaque. Deus ele é maravilhoso, irmãos. Deus ele nada passa escondido aos seus olhos. E se preciso for, Deus abre os olhos espirituais daqueles que estão sem enxergar. Tá certo? Na semana passada a gente falou naquela live sobre a mulher de Jeroboão. Quem assistiu, quem estava presente viu. Quando ela meteu o pé na porta para entrar, o profeta Aías, que estava cego, o que ele disse? Por que te disfarças assim? Pois eu tenho duras novas para ti. Entra, mulher de Jeroboão. Quando você meter o pé na cidade, o menino morrerá.
Quando nós decepcionamos a Deus, nós magoamos aqueles que esperam de nós. E eu falei na live passada, e a mesma coisa Samuel falou para Saul. Deus pega Jeroboão do meio do povo e coloca ele como rei. A mesma coisa, Deus pegou Saul, tirou do meio do povo e colocou como rei, para ele decepcionar o próprio Deus. Então veja, quando nós decepcionamos, quando nós desobedecemos a Deus, a primeira consequência é que nós decepcionamos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, a primeira coisa, a gente decepciona a Deus. A segunda, a gente decepciona também, magoa os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós. E agora, aqueles que esperam de nós, esperam estar firme, esperam estar fazendo a obra, esperam estar feliz, ajudando no engrandecimento do reino, e de repente a gente toma conhecimento que aquela pessoa desobedeceu a Deus. Então, essas pessoas magoam, ficam magoadas por causa da desobediência de alguém. E a terceira consequência que nós vemos nesse texto é que quando a gente desobedece a Deus e que a gente entristece o próprio Deus e que a gente magoa aqueles que estão próximos a nós, a gente tenta consertar o negócio, mas aí vem o desespero. A terceira consequência é o desespero. Vocês já viram pessoas que vão, às vezes, tentar ajeitar uma situação e faz piorar? Já viram? Pois é, Saul fez isso. No desespero, irmãos, a gente faz besteira. Por isso que a gente tem que ter muito pé no chão. Às vezes pessoas, eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Agora eu vou dar uma de coach, de mentor. Vou dar uma dica aqui. Nunca responda a uma pessoa imediatamente quando ela lhe afrontar. Olha, mais especificamente agora no Zap, no Messenger, mais o Zap. Às vezes a pessoa manda uma resposta para você ou manda uma pergunta grossa. A pessoa faz um comentário pesado com você. Não responda de primeira. Não tente ajeitar aquela situação no calor da emoção. Não. Pare, pense. Veja quais palavras você vai colocar, porque as palavras têm poder. Tá certo? Então você tem que se colocar do outro lado, do lado de quem vai ouvir a sua resposta, vai ler a sua resposta. Então você precisa ter pé no chão para responder às afrontas, às espetadas, né? Que tem pessoa que gosta de espetar os outros, gosta de magoar os outros. Então você vai ter que ter pé no chão, sabedoria de Deus para responder com cuidado. Se coloque do outro lado. Como você gostaria de ouvir a resposta, tá certo? Então, entra o desespero, e quem entra em desespero e responde no desespero, faz besteira, tá certo? Depois que Saul escuta Samuel, a Silene está colocando, é verdade, e é verdade mesmo, quantas besteiras aconteceram, porque as pessoas responderam no calor da emoção. É verdade ou não é? Pessoas às vezes foram afrontadas, foram magoadas, foram espetadas com piadinhas, com grosseria. Aí você, no calor da emoção, você acaba perdendo a razão. Então você tem que pedir sabedoria a Deus, porque muitas pessoas se arrebentaram, tinham até razão, mas devido à resposta, perderam a razão. Então vejam bem, depois que Saul, é verdade, a Silene falou, é verdade, a Maria José também. Então, depois que Saul escutou Samuel exortá-lo, lá nos versículos 22 e 23, acerca de que Deus se agrada daqueles que lhe obedecem, ao dizer que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender. Presbítero Márcio, você mais do que nunca sabe disso.
Eu vi, às vezes, em audiências, né, quando eu estava estagiando, às vezes uma resposta grossa assim do advogado, e aí o juiz batia firme em cima dele, até, às vezes até humilhava. Por quê? Porque ele não soube se dirigir ao juiz, e ele tinha até razão, mas a forma como ele falava dava margem para o juiz bater e humilhar ele. E às vezes aqueles advogados ficavam calados, falavam na audiência, acabava que saía vitorioso daquela causa, porque o outro falou muito, falou besteira e aborreceu o juiz. Isso acontece muito, tá certo? Acaba perdendo a razão. Então o que acontece? Samuel fala, acontece muito, você deve viver isso aí direto. Então Samuel fala para Saul: obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. E ainda disse que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha, aqui o texto, tem até uma palavra aqui que eu quero traduzir, pegando aqui na minha Bíblia aqui, ó, aqui, diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar. Você sabe o que é porfiar? É teimar. As pessoas que teimam, pessoas teimosas. Você conhece alguém assim? Que é teimoso, é teimosa? Então, pessoas teimosas, e o porfiar, ou seja, e o teimoso, vamos substituir a palavra aqui, e o teimoso é como iniquidade. Quer dizer, aquele que teima, o porfiar, o que fica porfiando, é como iniquidade. Iniquidade é pecado, idolatria. Então, Deus fala isso para Samuel, é como pecado de feitiçaria. A palavra de Deus, ela traz o nivelamento do rebelde ao feiticeiro. Olha, o texto diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então as pessoas que se rebelam têm uma nivelação de feiticeiro. Isso é forte. Quantas pessoas são rebeldes? Então elas estão no nível da feitiçaria, dos feiticeiros, na comparação, nivelado a feiticeiros. Isso é muito forte, irmãos. Agora vai chamar uma pessoa de feiticeiro? É mais fácil chamar de rebelde. Você é rebelde. A pessoa: eu não sou rebelde não. Agora diz: você é um feiticeiro. Ele vai virar um demônio. Ele não vai aceitar. Mas na realidade, o texto diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É forte isso. Só que as pessoas não aceitam, não pensam. Mas muitos estão agindo como feiticeiro. Muitos estão agindo, vai querer dar verdade. É verdade. Você chama de rebelde, dá para passar. Agora chama de feiticeiro para ver. Está nivelado o mesmo nível. É isso aí, ô Júlio. Então veio o desespero. Quando Samuel fala para Saul isso, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar como iniquidade e idolatria, aí a gente vê Saul entrando em desespero. Veio o desespero. Muitas das vezes, por causa da desobediência, detalhe, irmãos, às vezes tem desobediência que começa por uma coisa pequena, e aquilo vai crescendo, aquilo vai se tornando um hábito, e aquela desobediência vai aumentando, até ela tomar proporções de que aquilo já não lhe incomoda mais. Aquilo a pessoa já fica insensível. Os outros estão percebendo, mas ela não sente mais. Aquilo se tornou uma rotina na vida da pessoa. Aquilo não lhe incomoda. E aí é que é o perigo, porque é aí que se instaura a rebeldia. Aí você vai falar, com a cobrança de Deus, nós entramos em desespero. A pessoa entra em desespero quando Deus cobra. E Deus sabe mandar a fatura certa para cada um. Recebemos uma fatura pela nossa desobediência. Aí entra o desespero. E em meio ao desespero, aí que mora o perigo. Em meio
ao desespero, nós apelamos. Em meio ao desespero, irmãos, quem que não apela no meio do desespero? Quem que no meio da situação difícil não quer tentar se safar, não quer tentar resolver aquela questão? No desespero a gente tenta resolver, e muitas das vezes aquilo que nós apelamos faz piorar a situação. Nós tentamos remendar, fazer um remendo, e pioramos a situação. Esse foi o caso de Saul. Saul, ao ver que Samuel decretou a sentença de Deus, e decretou a sentença de Deus e virou as costas. Saul comete o erro de rasgar a capa do profeta. Olha que coisa. Quando Samuel diz assim, olha, não dá mais, Deus tem rasgado de ti o teu rei, Deus não. Aí ele puxou rasgou a capa do profeta. É no meio do desespero, irmãos, que queremos consertar as coisas à nossa maneira. Queremos dar aquele jeitinho, queremos se safar. E aí cometemos erros fatais. Só piora. Aí Samuel vira para Saul e diz assim, olha, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. E completou. Esse complemento que é terrível. Porque deixar de ser rei, tudo bem, não seria coisa, porque é uma decisão, foi Deus que colocou, Deus também está tirando. Temos que ter humildade e reconhecer o erro, é verdade, Júlio. Então, olha, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Até aí tudo bem. Deus deu, Deus tirou. Tá certo? Desobedeceu, Deus tem dado a um melhor do que ti. Aí é cruel, irmãos. Quando Deus diz assim, tem dado a um melhor do que tu, aí Samuel falou o que Deus tinha dito e Saul pirou. No caso de Saul, irmãos, ele rasgou a capa sacerdotal do profeta. A capa sacerdotal do profeta simbolizava a autoridade do profeta. Os profetas usavam capa. É a capa da unção, a capa da prosperidade. Assim como alguns mendigos usavam capa, também a capa da humilhação. Tá certo? Mas o profeta, ele usava a capa sacerdotal. A capa que simbolizava uma autoridade espiritual. Então, quando nós desobedecemos, nós pagamos um preço. E esse preço, de acordo com o texto que nós lemos e explanamos até agora, ele trouxe 3 consequências para Saul. Saul desobedeceu a Deus, ele decepcionou o próprio Deus. Primeira consequência. Quando Saul desobedeceu a Deus, ele magoou Samuel, que se contristou a noite toda, orando e intercedendo por ele. E nós ficamos tristes quando um amigo nosso, um irmão nosso, nos decepciona através de desobediência, e nós ficamos tristes, temos que correr atrás, temos que lutar, batalhar com ele. Não é isso? Quantas das vezes nós ficamos tristes com isso? Estavam junto conosco na batalha e de repente desobedeceu a Deus e caiu e se rebelou contra Deus, e a gente vai atrás e às vezes não adianta mais. Tá certo? E quando isso acontece, a terceira consequência é inevitável, que é o desespero. A pessoa entra em desespero. Saul entrou em desespero e rasgou a capa do profeta. Tentou consertar, o profeta falou e deu as costas e saiu. Ele puxou a capa do profeta e rasgou. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado a um melhor do que tu. Isso é muito forte. Isso lembra também quando as mulheres cantaram, né? Quando Davi vinha chegando da batalha trazendo a arca, e as mulheres cantaram dizendo que 10.000 Deus tem dado a Davi, 10 milhares, e somente 1.000 para Saul. Saul endoidou o cabeçote. Saul ficou, isso foi antes, aí ele disse assim, só falta agora o reino para ele. Quer dizer, ele já sentia, Saul já sentia que estava perdendo espaço, Saul já sentia que não estava indo bem com Deus, e isso infelizmente veio acontecer porque Deus
está no controle de todas as coisas. Quanto eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Não é bom, irmãos, decepcionarmos a Deus. Não é bom entristecer os nossos irmãos. E não é bom também entrar em desespero. Tem que ter pé no chão. Tem que reconhecer. Tá certo? Como o Júlio colocou aí, tem que ter humildade para reconhecer, pedir perdão, voltar atrás. O erro de Saul foi seguir o seu próprio eu, colocando-se acima da revelação bíblica. É o famoso não tem nada a ver. Eu vou levar aqui o rei Agag, vou levar aqui as ovelhas também, umas vaquinhas para a gente oferecer e tal. Isso não tem nada a ver, tá certo? Então isso é perigoso. Deus mandou, temos que obedecer, para não sermos taxados de rebeldes, comparados a feiticeiros. Olha, se a gente olhar direitinho, tem muitos feiticeiros por aí, que não são o feiticeiro realmente reconhecido, notório por todos, não estão praticando a feitiçaria no sentido literal, lá no trabalho de bruxaria, de macumbaria, né, nessa questão, mas é no nível de comparação. O rebelde, a rebelião, tá certo? É comparado ao feiticeiro. Então, temos que ter cuidado, mas eu creio que esta palavra ela vem de encontro aos nossos corações, tá certo? É melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então, que a gente possa entender essas três consequências que quando nós desobedecemos a Deus, nós vamos estar sujeitos. Decepcionamos o próprio Deus, isso é fato, ele que esperava algo de nós. Magoamos os nossos irmãos, também isso é fato, a gente com a desobediência, a rebeldia daquele irmão, o abandono daquele irmão, e por último, certamente vem o desespero, e o desespero normalmente acaba mal. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu espero que essa palavra ela venha de encontro à sua vida. Eu espero que Deus possa, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração, né? As consequências da desobediência. Essa é a mensagem dessa noite. Sempre tem consequências para aqueles que desobedecem a Deus. Existe consequência para aqueles que desobedecem às autoridades terrenas. A gente sabe disso. Quando a gente avança um sinal, a gente é multado. Quando a gente passa da velocidade num radar, numa coisa, a gente é multado. Se andar sem habilitação em dia, você é multado. E por aí vai. Se você come muito açúcar, você vai pagar um preço da diabetes. Em regra, né? Se você come muita gordura, muita coisa pesada, muita coisa, seu colesterol vai disparar, você está sujeito a ter um infarto, um derrame, tá certo? Então por aí vai. As consequências elas vêm. Isso é fato, irmãos. E também no mundo espiritual, na obra de Deus, a mesma coisa. As consequências sempre virão. Deus manda a fatura certa para cada um. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você, para que você seja sempre obediente, tá certo? Porque nós temos que ser obedientes. Portanto, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu vou pedir para você compartilhar essa mensagem o máximo que você puder, porque como eu sempre digo, às vezes a pessoa está sem sono, às vezes a pessoa trabalha como vigia na madrugada e ela está de bobeira e de repente se você compartilhou essa live, esse vídeo, a pessoa pode assistir e ali Deus pode falar com ela e a vida dela melhorar. Deus pode fazer isso. Então eu peço que você compartilhe. O máximo que compartilhar, você vai abençoar outras vidas. Eu vou orar por você. Pai querido, eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estiveram conosco nessa live. Ó Pai, aqueles que ficaram até o final, aqueles que entenderam essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor conceda o espírito de obediência a cada um dos teus filhos, abençoando também os seus familiares. Ó Pai, a sua saúde, as suas finanças, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos.
Pai, que eles sejam obedientes à tua palavra, obedientes ao Senhor, para que assim o teu nome seja glorificado e que Satanás também não tenha, meu Deus, uma maneira, uma forma de entrar na vida dos teus filhos, fazer arruaça por causa da desobediência. Que os teus filhos permaneçam fiéis ao Senhor, obedientes à tua palavra, Pai. Esta oração que nós fazemos para, ó Deus, todos aqueles que estiveram presentes e aqueles que vão ainda assistir essa mensagem. Pai, abençoa o nosso Brasil, o nosso presidente, os governadores, os prefeitos municipais. Mais uma vez eu quero colocar, Deus, essa pandemia aos teus cuidados, que o Senhor possa, meu Deus, fazendo com que vá diminuindo a incidência de mortes, que o Senhor vá podendo, ó Deus, salvar, libertar, restaurar a saúde daqueles que estão em leitos de UTI, que estão entubados, que estão, meu Deus, muito afetados por essa Covid-19, que o Senhor dê, meu Deus, livramento a essas pessoas. Pai, abençoa aqueles que estão à frente, na frente da batalha, os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, os técnicos de enfermagem. Pai, que o Senhor possa estar abençoando também o pessoal da limpeza, Pai, o pessoal da segurança pública, todos os agentes, meu Deus, de segurança e da saúde, que o Senhor esteja abençoando o nosso Brasil, a nossa nação. Pai, quero me dirigir também ao nosso bispo, que o Senhor abençoe o bispo, a missionária Lúcia, que é o meu bispo, superintendente regional da 2ª região, abençoando seus familiares, dando saúde, dando sabedoria para conduzir a nossa região. Abençoa o nosso distrito aqui de Eugenópolis, que a tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero desejar a você, uma noite de bênção, e se Deus permitir, nós estaremos aqui no domingo, às 19h30, para trazer mais uma palavra da parte de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que a sua família seja abençoada, que o seu dia de amanhã, a sua semana seja abençoada. Um abraço a todos, fique com Deus e compartilhe. Faça isso, compartilhe essa mensagem para que outras vidas sejam abençoadas. Um abraço, fique na paz. Boa noite.